Pessoal, bom dia. Essa atividade para nós, ela vai ser muito importante porque nós estamos trabalhando com as 4 primeiras séries, um projeto interdisciplinar, tá? Eu vou abrir a tela aqui para ter a compartilhação dos nossos slides, tá? Esse primeiro slide aqui fala sobre a nossa área do conhecimento, ciência, natureza e matemática. Então, o nosso projeto, ele inclui as disciplinas de biologia, física, química e matemática. Né? Ontem eu fiquei sabendo que a primeira série MI não tem a disciplina de física. Eu achei um pouquinho estranho, mas faz parte do novo ensino aí do curso técnico, né? Então, o título do nosso projeto, né, que nós estamos trabalhando, esse tema integrador, que é o 04 Educação Alimentar e Nutricional, se ler é divertido, escrever é emocionante. Aí vocês podem questionar, por que esse projeto? É porque, assim, nós observamos a importância, tá, da leitura e da escrita no meio educacional, né? Nós observamos a dificuldade que os alunos têm, tanto na leitura, na interpretação e na escrita. Aí, esse projeto é desenvolvido, né, é um projeto nosso da escola, Antônio dos Santos Neves, e ele vai ser desenvolvido, né, na escola durante todo o ano letivo, tá? Então, o professor de biologia sou eu, Adilson, de física, a Ivani, de química, a Jaiane, e de matemática nós temos dois professores, o professor Adalto, que é do EMI, e a professora Deutiane, que trabalha com o primeiro 01, o primeiro 02 e o primeiro 03. Então, eu vou pular para a próxima tela aqui, que é específico, essa primeira parte que eu vou falar, é a parte que está lá na nossa apostila, que é a parte de biologia. Então, essa primeira tela traz a disciplina, né, de biologia. A outra tela fala sobre a questão da alimentação e nutrição. Qual a diferença que existe entre elas? Lógico que quando nós falamos na nutrição, nós falamos sobre os nutrientes que nós ingerimos todos os dias. Que nutrientes são esses? Nós temos as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, os sais minerais. Então, para nutrir o nosso corpo, nós precisamos ter essa alimentação diversificada. Tá? Então, aí quando nós falamos na questão da alimentação, é um ato voluntário e consciente, né, que você escolhe o que quer comer. Aí, quando nós observamos, né, qual a importância para nós, brasileiros, nós não tínhamos muito essa noção de uma boa alimentação, tá? O importante para nós era o prato cheio, né? Então, essa diversificação, essa alimentação balanceada, ela fica um pouco a desejar ainda pela questão econômica, né? Porque as pessoas não têm nenhuma alimentação diversificada pelo alto custo que os alimentos ainda custam ainda, né? Nós temos muitas famílias brasileiras que são de baixa renda e então nós desejamos muito a desejar em relação à alimentação de qualidade. Então nós podemos ser, né, indivíduos magros ou gordos e desnutridos. Por quê? Porque falta algum nutriente que é importante na nossa alimentação ainda. Então, olha, a nutrição é um ato involuntário que começa quando o alimento é levado à boca. A partir desse momento, o sistema digestório entra em ação. Né? Nós observamos lá a digestão mecânica, que nós colocamos o alimento na boca, o alimento ele é cortado, triturado, e depois entra em ação a digestão química. Começa na nossa boca pela apitialina, que é uma enzima que nós temos na nossa boca, e chegando até o nosso estômago. Nós vamos encontrar outras enzimas aí importantes nesse processo aí.
Então, a absorção dos nutrientes começa de, nesse processo, né, que o alimento passa por essa transformação. Então, dessa forma, a alimentação pode ser educada, mas a nutrição não, visto que as pessoas podem estar bem alimentadas, porém mal nutridas, comendo bem, mas alimentos que não fazem bem à nossa saúde. Nesse caso, aí nós vamos observar mais lá na frente, né, uma outra tela que eu tenho, outro slide, que fala sobre a questão dessa má alimentação mesmo, né, a questão de comer muitos alimentos, salgadinhos, refrigerantes em excesso, frituras, doces e chocolates, porque nós podemos desenvolver algumas doenças quando nós temos essa má alimentação. Nós ingerimos uma grande quantidade de sódio, que podemos levar à hipertensão, né, chamamos de pressão alta, e a doença do diabetes, que através da má alimentação nós podemos chegar à obesidade e podemos desenvolver, né, a diabetes. Então, os alimentos possuem substâncias essenciais, né, das atividades do dia a dia, como andar, correr, trabalhar, estudar. Então, essa energia que nós retiramos dos alimentos, para nós é importantíssima, porque sem ela, sem essa energia, nós não teríamos força para exercermos as nossas atividades diárias e mantermos o nosso organismo funcionando. É essencial essa energia, né, a partir da ingestão dos alimentos que nós fazemos diariamente. Então, essas substâncias são chamadas de nutrientes, que existem os macronutrientes, os carboidratos, proteínas, lipídios, e os micronutrientes, são as vitaminas e os minerais. Aí eu tenho as funções da nutrição. Quais são essas funções aí? Permite o organismo de refazer as perdas diárias e produzir a energia que necessita para realizar todas essas atividades que nós temos no nosso dia a dia. Principalmente deixar o nosso organismo funcionando, que são todas as funções dos órgãos e tecidos que estão interligados para manter o equilíbrio, tá, do nosso organismo. Tem alguém pedindo autorização para poder entrar? Acho que só você vai poder ter esse acesso. Deixa eu só baixar minha tela um pouquinho, depois eu volto. Tá. Voltei. Tinha uma pessoa pedindo autorização. Então, olha, já passei isso aqui. Aqui, nessa tela, nós observamos a quantidade, né, de nutrientes que eu preciso todos os dias. Então, não há necessidade de me ingerir uma grande quantidade de tipo vitamina A, ou de vitamina E, ou de vitamina C. Eu tenho que ingerir a quantidade necessária. Então, nessa tela aqui, eu tenho o adolescente, o adulto e o idoso, que é a quantidade de nutrientes, né, que nós precisamos diariamente, né, nós vamos ingerir esses nutrientes, que é importante para manter uma vida saudável. Né, como eu disse, infelizmente, nós, brasileiros, a nossa alimentação, ela não é muito boa quando nós observamos na qualidade dos alimentos. Quando eu falei o prato cheio, porque se você coloca arroz, macarrão, batata, então você coloca uma quantidade muito de carboidratos, que são alimentos energéticos, e se o indivíduo ingere uma grande quantidade de carboidrato diariamente, ele acaba, né, ganhando peso com muita facilidade. E também não podemos ingerir muito açúcar, nem muito sódio, porque isso causa um dano muito grande para a nossa saúde, né? Aqui eu tenho uma tela que traz alguns alimentos campeões em sódio, tá? Que é o macarrão instantâneo, que nós sabemos que nós gostamos muito, mas faz muito mal, o pão francês, o bacon, a pizza, o molho de salada, as salsichas. Então, esses alimentos são muito ricos em sódio. Então, nós temos o hábito de ingerirmos uma grande quantidade desses alimentos. E esses alimentos são muito
prejudiciais à nossa saúde. Aí alguém pode perguntar, o que é o sódio? É o cloreto de sódio que nós colocamos na nossa comida ali no dia a dia. Então, não há tanta necessidade de colocarmos tanto sal ou tanto sódio nos alimentos, porque isso pode nos levar a ter graves problemas de saúde, né? A pressão arterial, que pode levar o indivíduo ao infarto e ao AVC, nós chamamos popularmente de derrame, tá? Olha outra maravilha que os adolescentes gostam aqui, olha. Salgadinho, chips, batata frita, né? Então, isso, se você observar, todo o alimento tem, lá na embalagem dele, traz lá a quantidade de nutrientes que cada alimento tem. Se você compra um alimento e você observa na parte externa, lá tem a quantidade de carboidratos, a quantidade de calorias, a quantidade de sódio ou de açúcar e de outros sais minerais muito importantes. Mas, infelizmente, nós brasileiros, vou repetir mais uma vez, nós temos o hábito de comprarmos o alimento e não observarmos a embalagem externa que traz todas essas informações. Às vezes, nós compramos até alimentos já vencidos, né, nos supermercados, né, porque nós não temos o hábito de observar a parte externa, onde traz toda a informação, né, ou as informações nutricionais dos alimentos aí. Então, quando eu falo, ó, na questão dos salgadinhos, né, dos refrigerantes, que é um outro veneno muito grande para a nossa saúde, porque o indivíduo pode adquirir o diabetes, que é o tipo 2, aquela diabetes que o indivíduo, ele começa a ter uma alimentação muito fora do padrão, tá? Ingerindo alimentos muito ricos em açúcar, né? Os carboidratos principalmente, e isso pode levar com o tempo a ganho de peso e começar a sofrer de diabetes. Nós temos diabetes tipo 1 e o tipo 2, né? Nós temos o tipo de diabetes que ele é hereditário, você herda, né, pai ou mãe que já tem essa doença pré-existente, então, através da hereditariedade, ele pode transmitir essa doença, tá? E depois, a outro tipo de diabetes, é aquela diabetes que nós adquirimos pela má alimentação no nosso dia a dia, tá? Então, essa tela aqui, a próxima, que fala sobre diabetes, atenção dos alimentos ricos em açúcar. Aqui, essa tela aqui, ela traz muitos doces, chocolates. Eu lembro de uma vez que eu pedi a nutricionista da escola para dar uma palestra para mim, numa turma que eu trabalhava no 8º ano, e ela me disse o seguinte, né, o nosso maior problema de ganho de peso, né, e quando você ingere alimentos muito ricos em açúcar ou em sódio, são os excessos. Então, toda vez que eu faço a ingestão de um alimento que é muito rico em açúcar, o excesso desse alimento vai me fazer muito, mas muito mal mesmo, tá? Então, todo alimento rico em açúcar ele tem que ser consumido moderadamente, tanto o alimento rico em açúcar quanto o alimento rico em sódio, tá? Essa outra tela aqui é interessante também, ó, ela traz uma pessoa assim, né, bem rechuchudinha, gordinha, aí um copo de refrigerante na mão, como eu já disse, é um veneno, porque a quantidade de açúcar no refrigerante é muito, muito grande. Tem pessoas que comem com excesso de pão, biscoito recheado, pizza. Então, isso traz, né, a leitura perfeita de que é uma má alimentação. Não é que nós não podemos deixar de comer essas coisas. O que nós temos que comer moderadamente e não trocar uma alimentação saudável por uma alimentação que não é saudável diariamente. Porque tem pessoas que acabam trocando a sua alimentação saudável do dia a dia por tomar refrigerantes, comer pizzas todo dia, comer lanches todos os dias e frituras, e nós sabemos que a quantidade de alimentos, desses alimentos, ela é muito rica, principalmente em açúcar, sódio e gorduras, tá? Os lipídios.
Essa outra tela aqui, ela traz algumas doenças né, eu coloquei aqui sobre a obesidade, que também é uma doença também, a pressão arterial, o AVC, né, os sintomas dele, e o infarto, que as pessoas acabam, né, ingerindo a quantidade de alimentos calóricos muito diariamente e não faz o quê? Elas não praticam atividade física. Quando eu falo na atividade física, uma caminhada, andar de bicicleta, né, tudo isso é pular corda. Hoje, infelizmente, os nossos adolescentes hoje gostam muito de jogos eletrônicos. Então, ele senta em frente um computador, uma televisão, um jogo, e fica ali o tempo todo, né, ingere uma quantidade de alimentos muito calóricos, rico em açúcar, rico em sódio, e acabam tendo um ganho de peso, e depois acabam desenvolvendo doenças. Então, a atividade física, lógico, a alimentação saudável é importante, mas também a atividade física, diariamente, ela é muito importante porque ela ajuda, né, a manter a nossa saúde em dia. E uma pessoa que se alimenta bem e que pratica atividade física, dificilmente ela vai desenvolver doenças, né, quando nós falamos doenças do sistema cardiovascular, e doenças do sistema nervoso, né? A sua mente vai estar sempre trabalhando bem ali. Esse slidezinho aqui eu trouxe um pouquinho por fora, né? Porque nós não cansamos de falar diariamente sobre a questão da Covid, né? É uma tela que traz, falando sobre a importância da prevenção no nosso dia a dia, tá? Então, tem o uso de máscara, o uso da higiene, lavar as mãos, não levar as mãos sujas aos olhos, né? As pessoas têm que lavar as mãos constantemente, se não puder lavar as mãos no lugar onde está, fazer o uso do álcool em gel, manter o distanciamento físico, social, a importância dele, tá? Então, essa tela aqui é um pouquinho fora, só para a questão de observação. E essa outra tela eu trago aqui, né, o obrigado pela atenção de vocês aqui, tá? E vou passar a palavra para outro professor agora. Alguém, por favor? Adilson, seria interessante que você colocasse a nossa atividade interdisciplinar aí, para cada professor explicar sobre ela, Uhum, dar uns detalhes, e se algum aluno tiver dúvida de como fazer, a gente ajudaria, que eu vou dando uma puxar. pequena explicação agora. É possível você colocar? Sim, Porque sim, eu penso isso. tá. Alunos, até esse momento, vocês têm alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês podem interagir, tá? Se não quiser falar, pode perguntar pelo chat. Estão tão quietinhos, tímidos, né? Por enquanto tá tranquilo. Pode continuar que nós estamos prestando atenção. Que bom. Tá bom demais. Deixa eu só puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu estou puxando aqui agora, Leotiane. Tá. É Eu vi que eu porque localizei a apostila agora aqui. eu Tá também, bom. eu localizei a apostila aqui agora. É porque é o seguinte, eu tenho que pegar parte por parte, porque como tem, deixa eu pegar aqui a de matemática.
Essa é de química primeiro, tá? Não se preocupa, não. Pode procurar aí. Não, já tá Esquenta tudo não. certinho. Calma aí. Esquenta não. Não precisa se preocupar, não. Jaiane, Isso aí, tu ajuda. É Oi, mais tempo pro Ítalo dormir. que isso, gente. olha só. Vocês são tão terríveis, né? Jaiane, essa atividade química, tá? Tá, Você pode começar, se você quiser. tá sendo reproduzida? Eu não tô localizando, não. Eu também não estou vendo. Ela tá no último slide. Pessoal, só um instantezinho. Aquele tá ligando para mim. Fala, aquele. Aí eu passei pelo e-mail dela ontem. Eu vou pedir alguém para enviar para ela, que eu estou dando aula aqui agora. O Deltiane, Oi, não tem como encaixar a apostila toda aqui. deixa eu ver se eu consigo. Vê se você consegue aí, porque aí o pessoal vai observando, tá? Se conseguirem visualizar, vocês falam. Consegui aqui. Tô vendo aqui. Tá vendo? Sim, sim, Como sim. tem a Aham. parte de matemática, vamos começar por ela, tá? Aí depois Delti- vamos para a química, certo? Deltiane, Pode falar. então você vai passando para o pessoal, tá? Fazendo favor. Tá ok. Olha, eu trouxe duas questões do PAEBS de anos anteriores para vocês. E eu fiz questão de colocar PAEBS porque são avaliações externas, elas são bem preparadas, e eu penso que vocês têm que já estar conectados com esse mundo de avaliação externa, se preparando para o Enem e para o PAEBS, que tudo indica que vai voltar esse ano, né? A pandemia, se Deus quiser, vai cessar e vamos voltar a fazer. Então, vamos nos familiarizar com esse tipo de questão. Para não fugir do tema nutrição, eu achei melhor trazer esse conteúdo, que é tabela e gráfico, que faz parte do plano de ensino de vocês. São duas questões. A primeira trata-se de uma tabela com valores nutricionais de frutas. Aí tem ameixa seca, ameixa fresca e assim por diante. E é o peso da fruta, não é por unidade, ou seja, a cada 100 gramas de cada fruta. Aí vem uma pergunta bem simples. Segundo as informações dessa tabela, uma pessoa que consumir em um dia 100 gramas de damasco seco e 200 gramas de banana fresca, terá ingerido no total quantas calorias? Ou seja, você vai ver o referente à caloria apenas. Esquece carboidrato, proteína e lipídios, porque não está perguntando sobre isso. E vai na fruta que ele se refere, que é damasco seco e banana fresca. E soma a quantidade de calorias. Agora, se atente que uma é 100 gramas e a outra é 200 gramas, tá certo? No final é só somar e marcar a alternativa correta. A outra questão é um gráfico de barras e é um proprietário de um restaurante, ele tem os mantimentos em sua despensa e ele sempre, por organização, ele deixa 25 quilos de cada mantimento, açúcar, arroz, farinha, entre outros. Aí ele foi até sua despensa e viu que não tinha tudo, não estava em 25 quilos. Ele fez uma tabela de barras, um gráfico de barras, perdão. Viu que arroz tinha 6 quilos, açúcar tinha 12, e para manter sua despensa organizada, tudo tinha que ter, cada um, né,
25 quilos. Então, ele foi ao supermercado para comprar e a pergunta se refere a isso. Deixa eu ver aqui a pergunta. De acordo com esse gráfico, quantos quilogramas do alimento que estava em menor quantidade é o alimento que está em menor quantidade? Você não vai olhar todos. Ele está se referindo apenas ao que estava em menor quantidade na despensa. Deveria ser comprado para reposição. Aí você não precisa nem fazer cálculo, só raciocinar e marcar a alternativa correta. Tá certo? Matemática. Então é isso. Eu vou voltar para a química, para que Jaiane possa orientar vocês. Aqui. Pode falar, Jaiane. Tá conseguindo ver? Tô. Bom, para quem não me conhece ainda, que eu sei que muitos, a gente não teve contato, né? Muitos foi só para a PNP, eu que sou professora de Química, Jaiane. Como a Deltiane também utilizou questões do PAEBS, eu utilizei questões baseadas em questões de vestibular para vocês. Sempre igual eu falei com quem estava presencial, todas as minhas questões aplicadas em sala de aula, todas são Enem ou vestibular, certo? Para responder, para a gente ter noção dessa primeira questão nossa, a gente relembra um conteúdozinho que nós vimos há pouco tempo atrás, onde a gente viu as reações químicas e as reações físicas, né? A grosso modo, a gente pode dizer o quê? Que as reações físicas são todas aquelas reações que elas são reversíveis, ou seja, se eu se eu tenho aqui meus reagentes, e no fim eu gerei os produtos, no fim da reação eu gerei produto, eu posso ter um processo que eu consiga ter os meus reagentes de volta. Um exemplo, se eu pegar a água e misturar no sal, então eu vou ter uma mistura, eu vou ter uma reação, a água e o sal. Só que se eu quiser separar novamente a água e o sal, eu consigo. Então eu consigo reverter esse processo. Então esse é chamado de reação física, ou fenômeno físico também. A reação química, ela já é diferente, ela é irreversível, né? Se eu pego, por exemplo, um ovo in natura e cozinho, eu não consigo ter o ovo novamente. Então, eu tenho meus reagentes formando um produto, e esse produto eu não consigo voltar a ter meus reagentes novamente, igual na reação física. Então, se eu tenho um reagente e formei produto, essa reação é irreversível. Eu não consigo ter o produto que eu tinha inicial novamente. Se eu pego um pedaço de madeira e queimo, o que aconteceu ali? Uma reação química. Por quê? Eu não consigo ter a madeira novamente. O que eu gerei com essa reação? Gases e as cinzas, né? A formação das cinzas. Então, eu não consigo reverter. Então, grosso modo, a gente pode dizer isso. E aí, a gente tem 4 fatorzinhos que eles aceleram a velocidade das reações químicas. Na verdade, a gente pode ter uma aceleração ou também a gente pode ter uma retardação, né? Vai depender do que a reação vai precisar. E esses 4 fatorzinhos que a gente utiliza é a superfície de contato, a temperatura, a concentração e a utilização de catalisadores. Então, nós temos esses 4 fatores. E é um pouquinho disso que está falando nessa primeira questão nossa de química. Aí está falando dos micro-organismos, né, que são vírus, bactérias, e quando a gente tem um alimento, a gente tem alguma coisa, tem um desses fatores que eu acabei de falar para vocês, que faz com que essas bactérias, elas se proliferem mais rápido nesses alimentos. Então, eu quero que vocês digam aí, perante as alternativas, que fator é esse, né? As outras 2 questões, eu já vou falar de forma mais geral sobre ela. Eu enviei para vocês um videozinho da nutricionista Manu Zanotti, onde ela explica um pouquinho para vocês, há uns dias atrás, né, sobre a pirâmide alimentar. Então, a nossa alimentação, ela é baseada em uma pirâmide, né? Então, a pirâmide, a gente sempre tem a base larga e em cima ela faz o quê? Afunila, certo? Então, os alimentos que eles estão embaixo na pirâmide é o que a gente consome em maior quantidade. O que a gente tem no topo da pirâmide é preferencial que se evite. Então,
A pirâmide, ela tem 4 pilares, quatro categorias, digamos assim. Eu costumo colocar que ela tem 5, porque para mim o que tem que vir na base da pirâmide hoje é a água, que ela não está inserida na pirâmide, a água e exercício físico. Acho que isso todo mundo, exercício físico, todo mundo deveria fazer, e a água, quanto maior a quantidade de água que a gente ingerir durante o dia, melhor, com o mínimo aí de 1,5 litro a 2 litros, né? Então, a água, ela é a base da nossa alimentação, da nossa vitalidade, né? E aí, logo acima, a gente tem, na primeira base da pirâmide, no pilar embaixo, a gente tem os alimentos energéticos. E quais alimentos são esses? São os carboidratos. Os carboidratos, né, a gente, como o Adilson falou, né, a gente pode consumir carboidrato? Pode, só que a gente tem que optar por analisar quantidade e qualidade, né? Porque a gente tem carboidratos bons e carboidratos ruins. Então, carboidrato bom, aipim, batata doce, batata inglesa, inhame. Então, esses são os melhores carboidratos para o consumo. Depois, quando a gente sobe um pouquinho na pirâmide, nós temos os alimentos que são chamados de reguladores. Aí a gente vai ter o quê? As vitaminas, os minerais, as fibras. E aí a gente encontra onde? Esses alimentos reguladores? Nas frutas, verduras, legumes, que a gente também tem que ingerir em grande quantidade, né? Eles que vai regular o nosso corpo, o nosso intestino, as fibras. Quando a gente fala em fibra, um ponto muito importante que a gente tem que lembrar é o consumo de água. Tem que sempre estar associado a ingestão de fibra com o consumo de água. Mais em cima, afunilando mais um pouquinho, nós temos as proteínas. As proteínas, elas podem ser de origem mineral, vegetal ou animal. E no topo da pirâmide, a pontinha, o que a gente tem que consumir em menor quantidade, ou até evitar, é o açúcar e a gordura, e as gorduras que a gente tem. E aí, quando a gente fala nessa pirâmide toda, a gente tem a pirâmide também dividida em macro e micronutrientes. Os macronutrientes são as proteínas e os carboidratos. Os micronutrientes já são o quê? Os minerais, as vitaminas. Então, macro e micronutriente. Então, é disso que está falando as nossas duas questõezinhas, das nossas próximas duas questõezinhas. Uma vai estar falando sobre esses micros e macronutrientes, e a outra vai estar falando aí sobre o consumo e ingestão de fibras, certo? Gente, se tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Pessoal, deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando a Jaiane falou na questão da água, a água é importante para nós, por quê? Né? Você vai ingerir de 2 litros a 2 litros e meio diário, 1,5 litro, depende, se for criança, adolescente, uma pessoa idosa, lógico, né? A gente leva isso em consideração também. Mas a água é importante porque ela vai acelerar todo o processo metabólico do nosso corpo. Essas reações químicas acontecem porque a água é um alimento muito importante para nós. E na questão dos micro e macronutrientes, né, lógico, deixar de ingeri-los nós não vamos. Então, nós temos que ingerir esses alimentos moderadamente, né, porque a saúde para nós é importante. Quando eu falei na questão que quando a pessoa tem uma boa alimentação, ele dificilmente vai ficar doente. Se você pegar um país onde as pessoas têm acesso a uma boa alimentação e com a prática da atividade física, né, quando você pega lá na pirâmide etária, que você olha a base dela, você olha o meio dela e você olha o topo dela, aonde as pessoas idosas estão nessa pirâmide etária, nos países mais ricos, as pessoas, né, que têm uma boa alimentação e uma qualidade de vida melhor, elas acabam vivendo muito, muito mais, né? Tudo isso graças à boa alimentação que eles têm, né? Lógico, junto com a prática da atividade física. Então, nós temos que levar muito isso em conta também, tá? Deutiane, eu não estou conseguindo, né, visualizar a sua apostila. Por que será? Não sei, vocês ainda conseguem visualizar? Ela só saiu agora, Deutiane, estava Foi, é porque eu voltei para a tela.
Vocês querem voltar para ela? Aí eu coloco novamente. Você precisa dela novamente, Adilson? Já coloco, viu? Você quer ir para a parte de biologia, não é? Tá com o microfone desligado, tá, Adilson? Se você quiser falar, Sim, é a parte de biologia. pronto. Mas não aparece para mim de qualquer forma, Deutiane. Alguém está visualizando isso que eu estou passando? Tá aparecendo para mim. Para mim não aparece, não sei porquê. Que estranho. Eu também acho Pra mim tá estranho. aparecendo, eu tô vendo aqui. É porque era para aparecer. Tá tranquilo. Mas se você tem acesso à atividade, eu posso colocar aqui, você vai explicando e os alunos estão vendo. Eu estou na questão 1 de biologia. Uhum. Eles estão vendo. Deixa eu só buscar aqui, peraí um pouquinho. Tá. Enquanto isso, eu queria saber se a Adalto, professor da primeira EMI, tem alguma coisa a falar, que, desculpa, Adalto, até esqueci. Você tem alguma Sim. coisa a complementar a nossa atividade de matemática? Não, só dizer que eu gostei muito dessas duas atividades, né? São atividades do PAEBS, né? Então, bem adequada, né? Para eles, né? Que vão participar dessa prova, né? Então, ótimo. E outra coisa que eu quero lembrar também, né? Que a nossa primeira aula, né? No Meet, e É. pode ter alguém aí, né? Algum aluno que não me conheça, né? Então, essa é uma boa oportunidade, né? Para quem está aí. É verdade. E são questões do PAEBS, mas são fáceis, mas elas são bem elaboradas, né? Sim, Faz claro. a pessoa raciocinar, tem um monte de informação, mas as perguntas são muito simples, e é o que vale o que a Vilso comentou no início, né? A gente tem que também ler e entender o que está fazendo. Sim, muito importante. E essas duas atividades fazem exatamente isso. Ela não só pergunta, vem uma questão, calcule tal, calcule aquilo. É uma questão de fácil resolução, mas que quer interpretação. Sim, claro, então, E é o que a gente quer com essa nossa atividade interdisciplinar, e que também faz parte do tema, né, nutrição. sim, Fala sobre claro. saúde. Então, acho que Deu- deu certo aí. Se algum Opa, aluno tiver dúvida, é só falar. sim, Mas Deutiane, eu eu acho que... peguei, eu peguei a atividade 1, tá? A tabela Tá, primeiro. ok. Eu tenho 3 pacotes de coisas que os adolescentes adoram comer, né? Que é os chips, né? Ainda falo, fiz até um comercialzinho da Elma Chips aqui. Então, eu tenho lá o que nós observamos quando nós pegamos o pacotinho lá, o valor energético, a porção de grama ml, os carboidratos, as proteínas, as gorduras totais, as gorduras saturadas, as gorduras trans, a fibra alimentar, o sódio e o valor diário de referência. Então, o que eu tenho que observar dentro de as informações nutricionais são essas. E uma coisa muito importante, observação, né, um erro constante, a quantidade média recomendada para o consumo, um erro comum é achar que os valores apresentados no rótulo correspondem ao pacote inteiro do alimento, e às vezes não é. Né? Nós temos pequenas porções de alimento, às vezes as calorias, a quantidade de açúcar, a quantidade de sal ali, a quantidade de gorduras, a quantidade de carboidratos. Então, eu tenho que observar muito o que esse pacote traz, a informação que ele traz. Então, a atividade número 1, atividade sobre as informações nutricionais.
Você vai fazer um recorte de uma informação nutricional de qualquer rótulo de alimento e colar, e colhe abaixo aqui. Pode ser bolacha, macarrão, iogurte. Você vai observar, recortar lá a tabela de informações nutricionais e vai colar nessa parte onde pede aí. A atividade número 2. Qual alimento está sendo analisado? Qual alimento você escolheu para fazer essa análise aqui? Quantos gramas de alimento possui a embalagem toda? E quantos gramas foram analisadas na tabela da informação nutricional? Como eu disse lá, talvez o nosso maior erro é achar que, vamos supor que tenha 300 calorias no pacote todo. Não. Então, eu tenho que observar muito isso aí, o valor nutricional por determinadas porções. A atividade número 4, olha, conceitos dos componentes químicos nutricionais dos rótulos dos alimentos. Falar sobre os carboidratos, sobre as proteínas e as gorduras totais, sejam elas gorduras trans, gorduras saturadas, tá? Então, eu tenho que observar muito, tá? O alimento que eu faço a ingestão dele o dia, né, todos os dias, observar o valor nutricional, observar a quantidade de cada subproduto que existe ali, porque às vezes nós podemos ter um alimento que engloba várias porçõezinhas pequenininhas de alimento. Eu posso dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Quando vocês têm a alimentação de vocês na escola, que vocês estão estudando diariamente, né, a escola, né, vai fazer a média de vocês, né, nós temos uma nutricionista que trabalha para uma firma que é contratada do governo do estado, ela faz um cardápio balanceado. Então, toda vez que vocês descem para o recreio, que vocês vão se alimentar, né, vocês vão ingerir o alimento que está ali, existe uma quantidade exata ali, ela faz um balanceamento da quantidade de carboidrato, de proteínas, de gorduras, tudo que é necessário ali. Então, é isso, quando você faz uma consulta no nutricionista, por exemplo, ele vai balancear um cardápio para você, quem está numa dieta, seja uma dieta para emagrecer, ou uma dieta para engordar, tá? Não existe só dieta para a pessoa ficar perdendo peso, não. Então, tem os dois tipos. Então, o nutricionista vai fazer um balanceamento do alimento que você vai comer diariamente, vai observar o valor nutricional dele, né? O que é importante para você ingerir diariamente ali, tá? Quando a Jaiane falou dos carboidratos não tão agressivos assim, são geralmente esses carboidratos que as pessoas usam para fazer dieta o tempo todo, para poder perder peso, né? Que é o inhame, que é a mandioca, que é a batata doce. Então, esse tipo de carboidratos que são mais leves. Os outros carboidratos mais agressivos, né, à nossa saúde, nós temos que ingerir com bastante moderação mesmo, tá? Prontinho. E como a Dilson falou, você pensa que vai comer um pedaço de batata, aí você tem pouca caloria, então eu vou comer 1 quilo de batata aqui. Não, vai engordar do mesmo jeito, né, Adilson? Porque depende da quantidade. Sim, porque às vezes você corta um bolo lá, aí você coloca um pedaço de bolo, quantas calorias esse pedaço de bolo tem? 500 calorias? Então, eu tenho que observar quantas calorias eu vou ingerir por dia. Se o nutricionista fez um cardápio balanceado, que eu vou ingerir 1.500 calorias por dia, então eu vou pegar cada alimento ali, a quantidade de calorias, e vou observar a quantidade de calorias exata que eu tenho de ingerir diariamente ali. Então, o nosso maior erro, às vezes, é ingerir um bolo inteiro achando que vai ter só 500 calorias. E, às vezes, as 500 calorias estão só naquela fatia ali, tá? Ô, Adilson. Oi. Olha só, fala aí sobre os carboidratos agressivos, dá exemplo pra gente. Olha, eu vou dar exemplo de um que nós gostamos muito, é a base da nossa alimentação. O que nós comemos todos os dias? O arroz. Sim. O arroz branco. Não abro mão. Sim, é porque, assim, a base da nossa alimentação, da população brasileira, é o arroz e o feijão.
Essa é a base da nossa alimentação diariamente. Então, mesmo sendo um carboidrato agressivo, que eu não posso ingerir em grandes quantidades, porque se você começa a fazer uma dieta, por exemplo, e tira radicalmente esse carboidrato, você sente o seu corpo mais fraco, né, mais frágil, porque São responsáveis por dar energia ao corpo, né? Se a gente tira ele, nosso corpo fica sem energia, né? Sim, porque se na verdade, Jaiane, como a população de baixa renda ingere essa quantidade de arroz diariamente, e ele é um alimento muito rico em energia, ele fornece energia para o nosso corpo, então você não pode tirar ele bruscamente da sua alimentação. Tanto que o nutricionista, ele não tira esse arroz bruscamente, ele vai diminuindo a quantidade dele. Então, um dos carboidratos que para nós é essencial, né, mas se nós ingerirmos em grande, principalmente, gente, que já quem tem tendência para engordar, para poder ganhar peso muito fácil. Aí se comer o pão francês em grande quantidade todos os dias, aí lógico, com pão francês você não vai comer só um pãozinho ali sem aquele miolo, você vai colocar umas 2 fatias de queijo, você vai colocar presunto dentro, aí tem aquela pessoa que gosta de passar aquela manteiguinha no pão, então imagine quantas calorias vão estar ali. Então, quando eu vou fazer uma dieta, por exemplo, eu tenho que observar o valor nutricional desse café da manhã que eu tomo, no lanche, e do almoço, porque eu tenho que ingerir essa quantidade o nutricionista, ele faz muito isso, ele mede a quantidade de nutrientes e de calorias que você vai ingerir diariamente, lógico, isso combinando com a atividade física, tá? Seja ela qual for, principalmente a atividade moderada, porque existe aquele profissional que ele é um profissional, a atividade física dele é intensa, e existe as pessoas normais, dito assim, né? Aquelas pessoas que fazem caminhada, andam de bicicleta, andam de skate. Então, esse tipo de atividade para nós é muito importante mesmo, tá? Eu vi Só no não vale chat. trocar o pão pela tapioca, né? Achando que está fazendo um grande feito, né? Sim, mas a tapioca você não pode ingerir demais. Você ingere ela moderadamente, ela é bem assim, aconselhada que as pessoas que fazem dieta comam ela, mas não exageradamente, né? É muito importante que sempre que tiver ingestão de carboidrato, tenha a ingestão da proteína, até para a questão de saciedade e para esse açúcar, quando a gente ingere, o açúcar parece que ele é quebrado de forma mais lenta. Então, por exemplo, o arroz, se ele comer ele puro, o açúcar é quebrado muito rápido. Se você ingere com a proteína, é mais lento, o processo é mais lento. Então, deixa de fazer tanto o que a gente fala, né, mal, aquele carboidrato ruim. Então, ele deixa de ser esse carboidrato ruim quando é ingerido com uma proteína. Tanto que a gente vê muito atleta aí que utiliza o arroz branco e sempre tem um ovo, um frango, sempre misturado junto, né? Acho que um bifinho de carne vermelha cairia muito bem com a saladinha de tomate aí. Gente, eu vi que a Ivani chegou no chat. Será que ela não quer falar alguma coisa sobre a atividade física? O Deutiane, se a Ivani estiver em casa, no computador dela, ela não tem acesso à webcam. Tá. E nem, eu acho que não tem microfone também, não. Se algum aluno tiver dúvida, pergunta que ela responde no chat, né? Isso, mas qualquer dúvida também, eles podem estar tirando pelo grupo de WhatsApp também, Tá bom, tá? No privado com ela lá, tá? tá certo. Então, podemos finalizar? Alguém tem dúvida? Alunos? Eu queria que alguém fizesse pelo menos umas 3 perguntas para nós, porque nós vamos ter certeza de que vocês entenderam esse conteúdo muito bem. E outra coisa, essa última apostila, ela é a última apostila do trimestre. Se vocês conhecerem alguns colegas de vocês, tá, que está atrasado com as atividades, peçam para colocar as atividades em dia, que os professores, né, já começaram a avaliar e dar nota.
Então, nós temos alunos que fazem a devolutiva por o Classroom, pelo aplicativo, pelas apostilas. Então, se vocês conhecerem alguém que estiverem atrasados, tá? Porque essa apostila, que é essa última do trimestre, ela é interdisciplinar. Não sei se vocês observaram lá na primeira tela que eu passei, né, que a nossa área de conhecimento é ciência da natureza, e depois ela engloba biologia, química, física e matemática. Então, essa apostila, ela vai valer nota para essas disciplinas aí. Então, e se vocês conhecem alguém da turma de vocês, ou colega que estuda na primeira série, que não fez a devolutiva das atividades ainda, peça para fazer a devolutiva, que nós já vamos começar a avaliar e colocar notas lá no sistema, tá? Cadê as perguntas? Alguma perguntinha, por favor? Ô, professor, por enquanto não tem dúvida, não. Só que conforme eu for fazendo as atividades, for surgindo dúvida, eu vou falando. Por enquanto, tá tranquilo. Sim, aí quem tiver dúvida também pode chamar o professor no privado lá, no WhatsApp, e tirar dúvida, tá? Beleza. Mais alguém, pessoal? Então, olha só, eu vou falar por mim e pela minha disciplina, tá? Biologia. É muito bom que vocês participem bastante dessas aulas via Meet, quando tem oportunidade. Eu sei que alguns alunos, né, hoje pelo horário, de repente não pôde estar participando, que de repente está apanhando café, fazendo alguma outra atividade, mas eu vou falar pela minha disciplina, biologia. Eu vou fazer o possível que a minha próxima aula de via Meet, se nós tivermos oportunidade, eu vou ver se eu consigo agendá-la em um horário alternativo, porque, assim, para a gente estar trabalhando, né, o conteúdo mais aprofundadamente, tá? Então, podemos finalizar, né, Adilson? Eu penso que sim, Deltiane, pelo jeito, eles não têm No dúvida, não momento, têm né? pergunta, né, no momento. Então, a gente pode estar finalizando e deixando bem claro, qualquer dúvida, chama o professor no WhatsApp, no privado lá, pode passar mensagem para tirar dúvida, para qualquer coisa, estamos aí. Exatamente, estamos à disposição, tá? E foi um prazer participar dessa aula com vocês. E chamo os colegas para participar, porque é muito importante. Surge uma dúvida na hora, pergunta. E quando a gente grava, depois fica mais difícil. Você pergunta para o professor, mas assim, ao vivo é melhor, como se estivesse na sala de aula. E também, Deltiane, fica mais desinibido em perguntar, né? Tá todo mundo ali. Eu só queria pedir um favor, primeiro. Eu queria que vocês ligassem a câmera de vocês para a gente olhar o rosto de vocês, porque tem aluno que eu não conheço ainda, alguns eu conheço. Acho que está tudo deitado na cama agora. Espera aí que eu vou pôr a máscara. Não precisa de máscara. Não precisa não, Ítalo. Acho que está tudo deitado na cama e comendo aqueles cheetos que você tirou a foto ali, Edilson. Sério? Acho que está todo mundo comendo cheetos. Faço ideia o litrão de refrigerante que deve estar do lado também. A Adalto ficou triste quando você mostrou aquela foto de cheetos, dizendo que era só adolescente de fome. É o que é? Tô na mesa de estudo. Parabéns. Tá. Hein, pessoal? Liga as câmeras de vocês. Não conheço não, Matheus. Liga as câmeras de vocês aí, só um pouquinho. Né? Mostra a cara, Pedrão. Eu nunca vi tanta vergonha e tanta timidez. Ítalo, assim. liga a sua. É porque eu sou muito bonito, peraí. Calma aí. Olhei, pois é, espalha essa beleza toda pra gente. Opa! Eu sou Aí. muito bonito. Mostra aí a cara.
Ó, Ricardo. Ricardo parece um monstro. Não, eu tô cortando tomate, cara. Não tô vendo quase nada. Sai dessa vida, pô. Nem tanto. Ô, professor. Ricardo, o Ítalo. Oi. É o É, Ítalo. se por acaso depois aluno tirar print e ficar fazendo meme, figurinha dos outros, dá Olha, algum isso problema? Pode comunicar ao senhor? pode falar com a gente, porque é o seguinte, isso aqui, na verdade, é uma sala de aula, foi um link criado para estudo, né? Lógico que você pode fazer uma Aham. brincadeira com o seu colega, tem aqueles que têm uma liberdade maior, mas espalhar isso em grupo de WhatsApp, por aí, não, porque isso é totalmente errado, tá? Ah, então tá bom, só isso mesmo. É, Só para você, deixar você, claro. Até com você, os professores, né, gente? Aqui a inclusive gente dos está professores, né? numa sala de aula, né? A Misericórdia. ética conta muito, né? É, tanto que eu pedi autorização para gravar essa aula, ela está sendo gravada porque todos concordaram. Inclusive, eu estou falando isso agora para ficar gravado. Pessoal, então, ó, tudo de bom para vocês e até uma próxima aula, tá? Um abraço, fique com Deus. Tchau, Tchau, gente. Até. Até gente. Com logo. Deus. Tchau, gente. Falou. Tchau, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, Fala, Pedrão? Pedrão. Esse Pedrão é feioso, hein, bicho? Pô, ouvi nada, mano. Eu tô fazendo um mau almoço de boa aqui. É tudo doido esse Pedrão aí, ó. Ah, vai caçar alguma coisa pra fazer? Tô cortando tomate, cara. Vem cá ajudar.